porque isso faz parte da defesa. E por isso, o Alexandre Alves, Nardoni e Ana Carolina Trota Peixoto de Jatobá estão aqui. Mas interessante que o seu sentimento de estar sendo qualificado no artigo 585, ou melhor, no artigo 121 e o artigo 347 e outros mais que vamos ver no decorrer da ação, isso foi algo muito triste para nós, porque quando se trata de um modo cruel, isso deixa o nosso coração um pouco dolorido, porque se trata de uma criança. Essa morte não pode passar impune. Quantos de vocês, lados, têm filhos aqui? Quantos de vocês aqui têm criança? Qual seria o sentimento de vocês ver uma criança sendo morta, indefesa? Você, mãe de família, você, pai, qual seria o seu sentimento diante de sangue descendo e uma criança sendo desfalecida e morta? Eu, com certeza, mas meus amigos, ficaria muito triste, porque uma criança, ela não tem força. Uma criança de 5 anos, porque nós estamos falando de algo que chocou o Brasil, chocou a mídia, e estamos aqui buscando justiça, porque lá fora tem muitas pessoas clamando por justiça, com cartaz, com argumentos até mesmo que nos deixa envergonhados. E eu tenho certeza que essa casa, esse tribunal, não vai ficar imparcial. Não vai ficar. Porque se trata de uma vida. Então, com isso, me deixo essa palavra com um sentimento de muita tristeza. Esse fruto desse relacionamento amoroso do denunciado Alexandre com Ana Carolina Jatobá, esse casal que estava separado em razão pela qual a menina passava aquele final de semana na companhia do pai e da madrasta, indiciada como Ana Carolina Jatobá. Por favor, manter silêncio no tribunal, por favor. Pode continuar. A notícia que o relacionamento entre os denunciados são caracterizados por uma frequência de acirradas discussões pela madrasta em relação à mãe. Vemos de início que a madrasta, ela tinha um sentimento de raiva, de ódio, na qual isso foi crescendo de uma forma tão grande que na vinda de Alexandre Nardoni, quando foi buscar a sua filha, tiveram uma grande briga dentro do carro. E esse ódio se transformou em algo cruel, porque foi aflorado isso. Quando se trata de uma mãe, um sentimento de uma mãe é muito diferente. Agora, quando se trata de uma madrasta que está ali, com aquela cara de choro, mas agora não tem como, porque as provas, a perícia está aqui para condenar. E Alexandre Nardoni também. E vamos sair aqui com a aplicação da pena. Dando início aqui, eu quero mostrar algumas coisas. Esse aqui, juiz, algumas retratações
porque tivemos uma perícia muito excelente, uma perícia fenomenal. Tivemos também a comparação de toda a liturgia do que aconteceu, dos fatos, tanto a testemunha, quanto a perícia, quanto a narração da reconstituição. Então nós estamos falando de 3 elementos muito enfáticos para nós aplicar essa pena, juiz. Nós queremos mostrar isso dentro de alguns slides. Nós vamos apresentar. Tudo se começa porque eles vieram de uma briga para a sua casa, seu apartamento, chegando no estacionamento do apartamento. Ela pensou em fazer algo, né? Nós temos ali a placa do carro dele, G1125, um Ford Ka. Eles já chegando já no estacionamento, ela com muito ódio no seu coração, porque não aceitava essa menina, Isabela, para cuidar, para seguir os dois. Então, qual que era o passo dela? Tirar essa vida. Porque as testemunhas, a perícia, tudo nos mostra que ela foi enfática em relação a tudo isso que aconteceu. Até porque, nesse próximo vídeo ali, algo contundente atinge a testa de Isabela. Ana Carolina Jatobá, indiciada aqui hoje. Não tem como, próximo slide. Aquele ferimento está do lado esquerdo da criança, sim ou não? Então, se está do lado esquerdo, que os passageiros da frente, que estão na frente do banco, tem possibilidade de atingir uma testa de uma criança como essa? Somente uma pessoa que está do lado esquerdo. Não sou eu que estou falando, e sim a perícia, e sim os laudos que nós estamos mostrando aqui agora. Com essa pancada muito forte, abriu esse corte. Imagine se fosse a sua filha hoje aqui. Mães, pais. Próximo slide. Então jogou sangue para todos os lados. Sangue, gente! Sangue de uma criança. Sangue da qual ela começou a desfalecer. Isso até porque esse remorso de ódio nessa audiência de tristeza, logicamente, a nossa Ana Carolina Jatobá, ela está muito pensativa agora, porque fez algo errado. Até porque nós temos prova, porque foi passado por uma perícia, diz o juiz, o laminol constatou que teve o quê? Sangue. Temos vítima, temos sangue, o que mais? Então ali no estacionamento começou esse tipo de agressão. Ela já começou a ficar desfalecida. Próximo slide. Daí as provas, o reagente laminol. Então, foi levado até o apartamento, né, com esse ferimento na região frontal, né, na qual esse sangue estava jorrando muito. E foi encontrado lá no apartamento uma fralda de uma criança, na qual ela começou a querer mudar a cena do crime, diz para o juiz. Isso demonstra que realmente o nosso acusado tentou mudar a cena do crime, é isso. Tentou mudar a cena do crime. Tentou ocultar isso. Porque se fosse outra pessoa, não aconteceria isso. Mas as provas nos dizem isso. Olha lá, os vestígios na fralda. Isso não sou eu que estou falando, é a própria perícia. Para vocês verem de lado quem vocês estão lidando, estão analisando. São pessoas cruéis, pessoas más. Próximo slide. Quando ele subiu para o apartamento, a criança estava o quê? Desfalecida,
o sopro ao ponto de sua testa tirou a sua reação de andar, de se locomover. O luminol identifica que Alexandre Nardoni, com a criança na mão, nos braços, começou a caminhar no corredor. Foi identificado no Santíssimo Juiz as marcas de sangue, lê a olho nu. Doutor, o tempo já se inspirou, acho que o próximo vai falar. E eu encerro com essas palavras, Santíssimo Juiz, que nós vamos sair daqui com esse Espírito. Eu tenho certeza que nós vamos alcançar isso hoje. Obrigado. Vamos dar continuidade no julgamento agora. A defesa já pronunciou. 10. Só uma questão de ordem. Ficou determinado 10 minutos para cada, mas ainda peço desculpa. O representante da defesa, você pode passar no seu lugar. O pessoal da acusação vai continuar, porque ficou determinado 10 minutos para cada um deles. Ok? Peço desculpas. Vai dar continuidade à acusação. São 2 blocos. Peço desculpa. A acusação está com a palavra. Boa noite a todos, excelentíssimo juiz. O Ministério Público veio nesse momento aqui a ser fiscal da lei, né? Essa lei dirigia aos meus colegas, advogados, a todos aqui nessa noite. Estamos aí no caso Isabela Nardoni, né? Falou do município de forma dolosa, algo que mexeu muito com a sociedade, né? Então esse crime, eu creio, o Conselho de Sentença essa noite, senhoras e senhores, pessoas idôneas, estarão aqui para fazer jus à lei, não jus à sua vontade, não jus à vontade do Ministério Público, não jus ao Conselho de Defesa, aos advogados de defesa, mas sim o que diz a lei. Nesse tribunal, por fim, os mais importantes nesse plenário, senhoras e senhores, que é o Conselho de Sentença, né? É levado nessa ocasião de grau máximo. Por que grau máximo? Porque vocês vão julgar toda a autoria, toda a materialidade. Senhoras e senhores, aqui houve um crime. Não foi um crime qualquer. Não estamos aqui reunidos para poder apurar se foi ou se não foi. Precisamos colocar aqui o crime na materialidade. Por que houve sim crime? Temos ali, me colocar esses 6 para mim, por favor. Aonde a criança foi jogada, coloca, por favor. Aonde a criança foi arremessada ao chão, né? E houve ali fraturas na bacia, no fêmur, né? No cóccix, né? Houve ali as fraturas, está nos laudos técnicos, assinado por 4 dos peritos ali naquele dia. Então a criança foi arremessada ao solo. Ali houve uma fratura que impossibilitou até mesmo a criança sair correndo ali daquele local ali e procurar alguém para ajudá-la, né? Porque quebrou a bacia, quebrou o cóccix aqui, você não anda. Eu falo isso por experiência própria. Não estamos aqui para dizer se vamos subtrair o lápis da Maria ou não, mas nós estamos aqui, vocês foram colocados aqui, meus colegas, para fazer as suas obrigações do Conselho de Sentença, julgar
Os dois, né? Não são só um, são dois. Ana Carolina e Alexandre Nardoni. Os dois estão de cabeça baixa, não pensaram nas suas atitudes, no que fizeram com a criança, mataram a criança em defesa, que não tinha com que se defender com nada. Poderiam ter feito o que? Cessado ali a agressão no momento ali que estavam na garagem, dentro do carro. A madrasta podia ter cessado ali, porque a criança não era sangue dela. Quem tinha que resolver o pai, mas a madrasta podia ter entrado ali naquele momento e falar, não vai fazer isso com a criança não. Podia ter cessado ali a agressão naquele momento. Mas não, continuaram. E houve algum homicídio ali? Houve sim. Doloso? Sim. Qualificado? Sim. É uma menor. Por motivo torpe. O que será que aquela criança tinha feito antes para merecer a morte? Por mais que a criança seja uma criança que estava dando trabalho difícil, ali naquele momento, ali o pai tinha que tirar a criança de toda aquela agressão, a madrasta tinha que tirar de toda aquela agressão e não deixar acontecer o que aconteceu. Houve sim ali um homicídio. E eu peço ao Conselho de Sentença que na hora de votarem os quesitos, cada um de vocês votem pela condenação dos réus. Condene cada um deles. Eles agiram de maneira que não teve como a criança se defendesse. Então, meus ilustres colegas, a Constituição Federal fala de vocês, fala do Conselho de Sentença. Porque o juiz singular não pode dar a sentença, mas vocês sim. Então eu peço a cada um de vocês, votem pela condenação dos réus, né? Porque na hora que eles fizeram toda a arte ali com a criança, o homicídio, eles acham que a perícia não ia descobrir o que aconteceu. Todos os pingos, a esganadura ali, todo a digital ali no pescoço de Ana Carolina, tudo o que aconteceu, as esganaduras, né? As manchas de sangue quando o pai foi entrando com ela, tudo dentro do seu apartamento ali. O pai subindo na cama, com os rastros do seu chinelo ali, ó. Até mesmo na sua camiseta tinham os desenhos da tela, aonde ele foi lá, tentou com a tesoura, não conseguiu, foi lá com a faca e cortou. Aonde ele colocou a criança pelo lado de fora e ali soltou, e a criança desceu escorregando com as mãozinhas no prédio. Tem a foto, olha lá. A minha criança desceu. Você imagina o choque que é uma criança sendo jogada, até mesmo se for 2, 3 metros de altura. Conselho de Sentença, vocês têm todo o poder aqui nessa noite. Não é o Ministério Público, não é o juiz, não é os advogados de defesa. Eles vão tentar fazer com que vocês acreditem neles. Vão tentar manipular vocês. Mas não acreditem nos advogados de defesa. Não acreditem na defesa.
acreditem na perícia, acreditem nos laudos, acreditem nas fotos e acreditem na criança que morreu. Porque ali tem um corpo, tem um cadáver, ali tem a materialidade. Muitos aqui são pais, são mães. Pensem nos seus filhos. Porque esses dois não pensaram de maneira alguma. Só queriam executar o crime. O artigo 121 do CP, do Código Penal. Matar alguém, mas só quer qualificar. Imagina o tanto que essa criança não deve ter sofrido até terminar ali com a sua morte. Pode ter sido ali espancada de todos os meios. Só de você arremessar aquela criança contra o solo, contra o cimento desse aqui, e ali, mano, ter sido. Eu vi ali aquela fratura toda, e você não conseguir se mover para pedir uma ajuda. E os pais que são garantidores da segurança da criança só fizeram a destruição dela, a morte dela. Então o Ministério Público nessa noite vem aqui pedir ao Conselho de Sentença que na hora dos quesitos votem pela condenação. Porque cada um de nós aqui nessa noite, estamos aqui para julgar. Nós estamos sendo julgados. Porque na hora que eles cometeram o crime, a balbúrdia, a bagunça que eles fizeram, tentando até mesmo macular a cena do crime, eles não pensaram que poderia vir sobre eles. Então, hoje, o Ministério Público está aqui, como fiscal da lei, e mostrando a cada um de vocês que vão decidir o que eles fizeram. Então, votem cada um de vocês. Não pela sua consciência, mas sim pela lei. Eu agradeço a cada um de vocês. Obrigado. Então agora nós vamos chamar a defesa. Agora com a palavra da defesa. 10 minutos. Depois 10 minutos. Boa noite, excelência. Boa noite, novos aqui do lado. Boa noite, meus amigos, colegas, professores, doutores. Senhores, inicio aqui, como a acusação já disse, não julguem com o coração, não julguem de acordo com a lei. Então, entrando na lei, os promotores aqui presentes não estudaram o caso a fim, não estudaram o caso, inclusive nem respeitam o tempo. Então, os promotores passaram os 10 minutos. Então, se eles não respeitam a lei, como pode acusar o meu cliente se não estão respeitando nem a lei? 10 minutos, 5, 10 minutos. Pois bem, meu cliente cometeu um crime? Cometeu. Sabe qual o crime que ele cometeu? De amar. Vocês podem pensar, no momento desse, amar quem? Meu cliente jovem amou uma moça em 2002. O relacionamento não deu certo, posteriormente separou, eles não foram casados, conforme a acusação dele levantou, eles não foram casados, apenas tiveram um relacionamento, certo? Após disso, descobriu que a moça estava grávida, posteriormente ele amou outra pessoa, chama Ana Carolina Jacobá, só que ela é uma mulher terrível, ele vivia em um relacionamento abusivo. Meu cliente está ali, nós temos prova que ele procurava ajuda médica todo santo mês, por causa dessa mulher controladora, obsessiva, por causa do relacionamento que ele tinha
com a ex-mulher. Inclusive, senhores, está no depoimento que a mãe relata que a filha amava o pai incondicionalmente. Como pode amar uma pessoa se ela fosse ruim? Senhores, meu cliente, volta a dizer, o único crime que ele cometeu foi amar. Amar incondicionalmente a sua filha, amar incondicionalmente Ana Carolina Jatobá, embora depois de algum tempo se tornou um relacionamento abusivo. E ele não conseguia largar, porque já tinha um trauma do outro relacionamento e tinha 2 filhos. Ele já via como a Isabela sofria, ficava indo lá e vindo cá, final de semana lá, final de semana cá. Senhores, visto que meu cliente, acusação aqui, falou que ele estava com mancha na rede, né, no peito dele. Certo? No peito dele. Senhores, meu cliente subiu apavorado no apartamento. Quando viu a rede rasgada, correu para olhar, encostou. Os senhores sabem, olha aqui, senhores. Olha a sujeira. Olha a sujeira. Isso está dentro de casa. Imagine coisa do lado de fora. Só encostar, ó. Só encostar, suja, senhores. Suja. Senhores, eu peço que julguem pela justiça. Meu cliente não pode ser condenado pelo crime que ele não cometeu. Certo? Peço que analise cada detalhe, cada fato e, por fim, julgue, não de coração, não com imparcialidade, mas sim feito a justiça, que é Ana Carolina. Ela que é a culpada, ela que fez tudo. Meu cliente é apenas um fantoche nessa noite. Por fim, passo a palavra para o meu amigo que dará continuidade. Agradeço a defesa e a todos. A defesa pode, no prazo de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas da promotoria. Boa noite, defensores. Boa noite, novos jurados. Estamos aqui diante de uma completa falta de comprometimento dos senhores promotores, que sequer tiveram o comprometimento de ler o caso inteiro. Primeiramente, foi dito pelos promotores que com o luminol identificou que Alexandre era o dono da marca de sapato. Como, senhores, que o luminol identifica que pessoa pisou ali? Se fosse qualquer jurado que pisar aqui com o luminol identifique que é o senhor Cláudio, com o luminol identifique que é você, Ana Cláudia? Não, senhores, não é possível identificar com o luminol. Segundo caso, fratura no cróccix. Senhores, é uma vergonha o senhor sequer ter tido o comprometimento de ler o caso dele. Fratura no fêmur. Isso não existe, isso não consta nos autos. Outra vergonha, promotoria tentando a todo custo, por coação da mídia, condenar o nosso cliente. O nosso cliente apenas existiu no ato ali. Ele não era responsável por tudo que aconteceu. Ele não foi responsável por tudo. Os promotores identificaram a marca feita do lado esquerdo. Quem, senhores, que ocupava o lado esquerdo do veículo? Ana Carolina de Jatobá. Não, senhor Alexandre, ele estava com o motorista. Não era possível ele desferir nenhum tipo de ataque contra a criança dirigindo o veículo. Isso não existe. Comprova que, mais uma vez, que os nossos promotores não leram o caso integramente. Outra coisa. Quem foi o primeiro policial a adentrar na área do crime? Não foi dito aqui, não foi trago à conta. O senhor Fernando Neves, tenente, esse mesmo chegou antes mesmo de ser chamado. Por qual motivo? Por que os senhores deixaram isso de claro? Por que não trouxeram claro para vocês o motivo dele ter chegado primeiro? Ora, senhores, esse tenente, o senhor Fernando Neves, foi acusado de pedofilia. Ele marcou um encontro com uma garota de 5 anos. Interessante.
mesma idade da Isabela. Como que ele preveu que iria acontecer o crime? Como ele pôde prever que o crime iria acontecer e chegou antes mesmo de ser chamado? Faz sentido? Deixa dúvida, não deixa? Outra coisa, a esganadora, senhores, na própria esganadora foi comprovado, como eles disseram por diversas vezes, pela perícia, que tinha o quê? Marcas de unha. Unha feminina. Até onde a gente sabe, o nosso cliente não possui isso. Deixam mais uma vez dúvidas quanto à condenação do senhor Alexandre, focando diretamente na Ana Carolina Catobá. A personalidade da madrasta. Os promotores deixaram claro que era o tempo inteiro possessiva, violenta e agressiva. Senhores, nada foi dito a respeito do nosso cliente, nada tem a respeito dele. A ficha criminal do nosso cliente é tudo. Será que a gente pode falar o mesmo de uma pessoa agressiva, violenta? Que teve a todo momento uma conduta totalmente irresponsável, uma conduta inaceitável? E como vocês podem condenar o senhor Alexandre por algo que ele não cometeu, que foi feito por outra pessoa? Isso é a justiça que pleiteamos aqui hoje? Condenar uma pessoa inocente? Essa é a justiça que nossos promotores pregam? Que seja feita a justiça de que forma? Por coação da mídia? A mídia quer que condene, mas a mídia não tem acesso aos autos, senhor. A mídia simplesmente quer conteúdo. Nós temos acesso aos autos, os promotores têm acesso aos autos. Então, pedimos que seja condenado de forma justa. Interessante frisar a linha do tempo, senhor. A perícia constata a linha do tempo. A linha do tempo não passa simplesmente de uma prova científica. Vocês sabem me dizer o que é ciência? Alguém explica a ciência, senhores? Alguém consegue explicar a ciência? Pois bem, tomei a liberdade de trazer aqui para vocês o ensinamento jurisprudencial. Peço a permissão do senhor presidente para que eu possa ler. A lição da ciência é que não há nada mais trivial do que tentativas e erros. Não se trata de desvios da verdade, mas de maneiras humanas de entender o mundo. Por esta razão, o filósofo francês Edgar Morin dizia que o maior erro que se pode cometer é ser insensível ao próprio erro. Assumidamente, a ciência será concebida como um aspecto da cultura humana, e suas explicações para os fenômenos são não como verdade absoluta, mas como a construção dos sujeitos imersos em seus temores, desejos, crenças, fantasias, bem como o tempo histórico que marcam a sua existência. Note-se, nobres jurados, que apenas uma das 4 opiniões que foi citada pelos promotores foi trazida à baila. As outras 3 não trouxeram por quê? Porque não era interessante aos promotores, era interessante ao nosso cliente. Então ele tenta de toda forma condenar o senhor Alexandre indevidamente, por pura coação da mídia. A mídia precisa de conteúdo e os promotores estão sendo coagidos por isso. Para finalizar, senhores, vou trazer aqui uma conduta indevida. Posso? É autorizado isso aqui, doutor? Acusação protesta? Se isso fosse crime, senhores, vocês condenariam também o meu sócio por algo que ele não cometeu, mas eu estou cometendo? Então, deixo aí para vocês, para que pensem a respeito disso. Ele não pode ser condenado por eu ter aceito cigarro. E é o que os promotores estão tentando fazer. Condenar uma pessoa inocente por uma pessoa agressiva e com transtornos de bipolaridade. Passo a palavra aos próximos defensores. Vamos dar continuidade, agora vamos chamar a acusação para réplica. Lembrando a acusação que não será admitido o extrapolamento do tempo. O tempo é 10 minutos para cada um. Ok? Pode dar início. Essa palavra, excelência.
favor, monitore o que estou vendo. Agradeço as colocações da defesa. Eu dirijo a palavra aos jurados e permitam-se dar continuidade à exposição dos fatos. Eu vou continuar aqui expondo os fatos, né, o que de fato aconteceu, isso está comprovado inicialmente, mas já não tem. Barulho que a gente vai fazendo. É barulho de arranjamento de cadeiras. Só vamos procurar manter a ordem de continuidade. Por favor. Senhoras e senhores do júri, eu começo aqui com um ditado bastante popular que diz que o mal lograr êxito, triunfar, faça o bem, não faça nada. Senhoras e senhores, hoje tem uma nova missão aqui, uma missão de alto valor social, que caberá às senhoras e senhores a decisão sobre o que nós estamos discutindo e levantando aqui nesse tribunal dos juízes. Nós velamos e aqui proferimos a possibilidade de defender direitos de quem não pode mais falar por si. A vítima de assassinato está morta e nesse momento já há uma na gaveta de um túmulo. Essa criança de apenas 5 anos de idade foi brutalmente assassinada pelos seus protetores, pelo progenitor, o pai biológico e a madrasta. O que foi apresentado aqui nesse momento com vocês, com todo respeito ao processo com os meus colegas, é um confronto desconexo de narrativas onde eles já fizeram trabalho por nós. Que estamos acusando aqui, não temos dúvida nenhuma de que vamos estabelecer, defender os direitos da pobre e morta Isabela através da justiça com a efetivação da acusação de Alexandre Zarnoni e Ana Carolina Jatobá. Por quê? O que nós vimos aqui até o momento foi a defesa separada entre os réus do acusado Alexandre Zarnoni, botando a responsabilidade da madrasta. A conjuntura dos fatos, eu vou completar daqui a pouco, permitirá conceber de maneira precisa, exata, de que não houve participação de terceiros. Nada aconteceu ali que fugiu do pleno domínio e a ação de Alexandre Zarnoni e Ana Carolina Jatobá. Nada. Não surgiu um terceiro. Nada foi imputado a prestadores e colaboradores, né? Prestadores de serviços, colaboradores do condomínio, a agentes externos, a nenhum deles. Então, por qual motivo, se uma vez a responsável por todo o processo é a madrasta, como foi colocado aqui agora, por que o pai biológico sequer tomou a iniciativa de procurar ajuda, uma vez constatada a morte, supostamente, na narrativa deles, de uma queda provocada em alguns momentos, eles próprios chegaram a suspeitar da possibilidade da própria criança de 5 anos ter promovido, ter cometido suicídio. Nós sabemos, a estatística mostra, a Organização Mundial de Saúde deixa bem claro que não ocorre homicídio dessa faixa etária. Os homicídios ocorrem entre 15 e 35 anos, quase 80% deles. Acima de 35 anos, 20% dos homicídios. Criança de 5 anos se mata. Alguém aqui, por acaso, conhece, tomou conhecimento sobre de algum caso pessoal, particular, pela mídia, ou mais técnico, mais preciso, científico, de suicídio cometido por crianças de 5 anos, por mais que tenha sido maltratado durante toda a vida? Não. Pelo contrário, os psicólogos costumam dizer que as crianças nessa fase, apesar de estar formando a sua cognição e a sua natureza, eles têm uma altíssima plasticidade de moldar o caráter, a superar inclusive abusos e outros traumas e problemas maiores. Proativamente não se mata. Nessa cena aqui, todo o processo pericial
constatou, e isso está materializado nos autos, de que Alexandre Magno subiu por essa cama, deixou as marcas, proativamente rompeu a tela, porque não é possível que tenha sido feito pela própria criança. Uma vez que há manchas comprovadas inicialmente aqui no tecido, como aqui, por exemplo, a palma da mão de criança, que não foi imputada às crianças menores, irmãos da própria Isabela Magno. Ou seja, provavelmente, mesmo ela estando desfalecida, são evidências da mão, marcas de sangue, e ela própria descarnal e ela deixou marcado o tecido. Então, o Paulo tinha não há sangue na tela que foi rompido, nem nos objetos de porte que foram utilizados como instrumento. Ela provavelmente promoveu. Não há vestígio de mais ninguém aqui que subiu por essa cama, de nenhuma outra marca de sapatos, sandálias, ou que se estivesse descalço, de qualquer outro agente externo que tivesse provocado o defenestamento, ou seja, o lançamento da filha, ou do corpo dela, se eventualmente já tivesse morto, pela asfixia mecânica provocada por esse danador, do qual todo o trabalho de perícia diz que há maior compatibilidade com as mãos femininas de uma mulher. E se não houve nenhum outro agente externo, só pode ter sido da madrasta. Então, esses são os fatos. A narrativa colocada de imputar responsabilidade objetiva à madrasta, acusando do processo, na pior das hipóteses, condicionaria cumplicidade absoluta ao fato. Não é verdade? Agora, eu te pergunto, a história natural, ou a biologia, nos ensina, nos mostra, e há evidência disso, de que o instinto materno, o instinto paterno é de absoluta proteção à prole. Instintivamente ou naturalmente, nós evoluímos para desenvolvermos e termos filhos para continuarmos as espécies. Não é assim que é ensinado? Mesmo nas séries básicas da escola. Eu tenho certeza absoluta que aqui, quem for pai ou mãe, se sofrer a possibilidade de um acidente com o filho, vai se colocar à frente, até mesmo se sacrificando para salvar o filho. Não é verdade? Isso é instintivo. Agora, quando eu digo instinto, os animais que não têm consciência já têm. É um nível cognitivo muito anterior ao nosso. Nós temos um nível cognitivo da consciência, nós sabemos dos fatos. Se nós somos conscientes, né? Nós que temos o instinto, também temos a consciência, jamais provocaríamos o mal. O que pensar então de dois indivíduos aqui presentes, os réus? Um assassino, pai biológico, uma assassina, companheira, madrasta, que proativamente assassinaram a filha. Talvez, visto, verificando, notando a agressão seguida do lançamento da criança no solo, sob extremo impacto, a lesão provocada, o ataque da madrasta com asfixia. Vendo a situação que talvez não era até então, né? Poderia não ter a pretensão de matar, mas os atos. E aí a gente tem que prender ao que aconteceu, aos atos. Os atos mataram. A criança está morta. Eles a mataram. Não precisa se preocupar com o pensamento de que eles não queriam matar. E depois apenas tentaram disfarçar e simular. É outro crime, é outra questão. Daqui a pouco eu vou chegar nisso. Mas agora, o fato é a partir desse presente que nós estamos tratando de alguém que morreu, a criança foi morta por eles. Eles tentaram dissimular a situação e condicionar uma outra hipótese, lançando a criança pela janela do quinto andar e, as evidências periciais mostram que ela poderia ter acordado da asfixia. Talvez não estivesse, de fato, ainda morta. Porque há rastros pela sujidade presente tanto nas mãos dela, tanto na roupa dela, e na forma como ela ficou na parede. Um corpo morto
ele apenas arrastaria pela barriga. Já visualiza ao vivo? Muito obrigado. Vamos dar uma pausa por uns minutos nos componentes do Conselho de Sentença que vocês estavam